Na aula passada fizemos uma introdução ao impressionismo e agora vamos dar continuidade com a inauguração oficial, chamemos assim, do movimento, com sua primeira exposição em 1874 na Casa Galeria, loja do fotógrafo Félix Nadar. E esse prédio me parece que exemplifica bem a importância e o status que a fotografia ainda tinha naquela época, que não estava bem definido seu estatuto. É arte, é ciência, é tecnologia, é técnica, mas com certeza valorizada por ser uma descoberta tecnológica recente. Então, na residência do Nadar e na sua loja, os impressionistas fazem sua primeira exposição. Nadar aqui está representado numa caricatura feita por Daumier, que vimos no realismo, como um aficionado da fotografia aérea e do balonismo, aquela pesquisa tecnológica que até Santos Dumont, nós sabemos, estimulou em Paris naquela época. Nadar fotografou grandes personagens daquele momento. Liszt, Jules Verne, usa eventos tecnológicos. Procurei se havia alguma foto de Nadar sobre Santos Dumont, mas encontrei uma foto na Wikipédia, verbete Santos Dumont, foto de Paul Nadar, talvez seja filho do Félix Nadar, não consegui essa informação. Mas gosto dessa sequência porque aqui vemos exatamente exemplificado a questão da decepção da Belle Époque quando vem a Primeira Guerra Mundial. É exatamente o processo que passou nosso Santos Dumont. Então, era uma espécie de dandy, já vimos essa figura elegante, dedicada, no caso de Santos Dumont, não somente ao prazer e ao luxo, mas também à ciência e à tecnologia. Mas era uma figura que cultivava esses valores de elegância. E aqui, já próximo da morte, no período já de decepção, ao ver a tecnologia inventada por ele, descoberta, desenvolvida por ele, utilizada na guerra. Então, esse é justamente o processo que esse período histórico está, para onde está caminhando. E Nadar fotografou Dom Pedro II, quando foi exilado, então, para Paris, com a proclamação da República. E fotografou Dom Pedro II morto. Me chama muita atenção essa foto. Há atrás de Pedro II uma espécie de cobertor, sempre acentuando a simplicidade desse grande imperador. Então, Nadar registrou esses momentos históricos. E o impressionismo, então, já falamos desses aspectos na nossa introdução, mas vamos lá, vou ler alguma coisa. Busca pelos elementos fundamentais da pintura levou os artistas além da representação de temas nobres, no caso do romantismo e do neoclassicismo, ou da realidade social, no caso do realismo. Os impressionistas valorizavam o tema por sua própria configuração. Já vimos que não é apenas essa questão formal, mas é toda uma busca pela pureza da sensação, pela liberdade da sensação, certo? Então, as consequências estéticas não valorizam a linearidade do desenho, valorizada nas artes acadêmicas, né? E, então, sob a influência de Baudelaire, grande poeta, já vimos, da modernidade, os impressionistas manifestaram o desejo de mudança, defendendo que era necessário realizar uma arte desprovida de preconceitos, conectada ao presente, às experiências e ao espírito contemporâneo. Essa busca pela modernidade levará a pintura em direção à liberdade de experimentação temática, ótica e pictórica. Informações básicas. Manet é o primeiro desses artistas que vamos apresentar. E para facilitar a separação entre Manet e Monet, que são dois grandes artistas dessa época, primeiro que A vem primeiro do que O, então Manet é um precursor. E forçando um pouco a barra, eu faço uma espécie de brincadeira dizendo que Manet podemos nos lembrar de Manet. Talvez em francês até a pronúncia seja um pouco essa, Manet, Manet. Porque Manet não queria ser revolucionário. Manet é de uma família da alta burguesia, seu pai é um funcionário público do judiciário, deseja que ele siga a carreira, mas Manet se transforma num grande artista, num pintor, e por sua visão clara, por sua modernidade, ele é eleito, ele é escolhido, ele toma o papel de liderança desses jovens que estão em busca de uma nova estética, né? Que corresponde à modernidade. Então, Manet é uma brincadeira talvez infame, porque de Manet ele não tinha nada,
mas é apenas para acentuar essa questão de que ele não desejava ser revolucionário. Se torna líder desses jovens, mas sua arte tinha inspiração nos grandes clássicos espanhóis do Barroco e na pintura renascentista, mas por conta dessa modernidade de sua visão, é um líder natural dessa juventude. Essa foto eu mesmo tirei, esse quadro está em Chicago, no Art Institute, feita por Fantin Latour, um grande acadêmico, um pouco simbolista daquele período. Aqui está o desenho e a pintura. E vemos aqui, se diz que na época Manet parecia um inglês de tão elegante. Gosto nesse quadro dessa mão fora da luva. A mão que segura a bengala é a mesma mão que pinta. Então temos aqui a elegância de Manet e a mão do pintor. Aqui um detalhe. Esse pintor, Fantin Latour, é maravilhoso. Sua técnica é de um realismo extraordinário nas texturas, nas luzes. Então vamos lá. Manet. Seus temas não são mais históricos ou alegóricos, traduzindo a vida da época. Criticado não apenas pelos temas, novos temas, mas também por sua técnica. Sempre acentuamos em arte, forma e conteúdo, estão interligados, fazem parte da mesma questão. Então, sua técnica, que também escapava às convenções acadêmicas, frequentemente inspirado pelos mestres clássicos, e em particular pelos espanhóis do século de ouro, Velázquez, por exemplo, Manet influenciou, entretanto, os precursores do impressionismo em virtude da pureza e da intensidade de sua abordagem. Vamos lá. Dados biográficos, para vocês lerem no arquivo, e mais um quadro de Fantin Latour, onde se mostra essa comunidade de intelectuais, escritores, artistas, críticos, no ateliê de Manet, famoso ateliê nesse lugar chamado Les Batignolles, um bairro de Paris. Então aqui temos artistas importantes. Aqui está Renoir, o escritor Émile Zola, outro pintor que morre na guerra, Frédéric Bazille, e Monet aqui no cantinho. A impressão que eu tenho ao ver esse quadro é que Monet chegou por último e o pintor teve que encaixar ele ali naquele cantinho. Mas então temos aqui a referência ainda clássica, a elegância desses senhores, e está Manet como líder desse grupo de artistas intelectuais. Um outro quadro de Fantin Latour, homenagem a Delacroix, grande pintor do romantismo. Aqui temos Baudelaire, aqui está o próprio Manet. Então, contexto da época, a importância de Manet dentro desse grupo de artistas intelectuais. Primeira obra que vemos de Manet, Primeiro Escândalo, O Bebedor de Absinto. Esse personagem era um mendigo que andava pelas ruas de Paris. Manet já começa a registrar em suas obras personagens do cotidiano. Isso já é chocante, isso dá uma modernidade ao seu trabalho. E, ao mesmo tempo, é o que causa choque nos seus espectadores. Então, esse personagem, que é apenas um mendigo que andava pelas ruas, Manet o representa de cartola e manto, como se fosse um grande burguês. E o absinto, ao qual eu dou destaque nesse slide, começa a fazer parte aqui da cultura da época. O absinto, naquele momento, não era apenas uma bebida alcoólica, tinha um alcaloide alucinógeno. Falava-se da fada verde. E esses artistas, muitos deles, se não todos, eram usuários de absinto. Vamos ver Toulouse-Lautrec, Van Gogh, com suas alucinações. Há registro, Gauguin, quando morou com ele, registra Van Gogh bebendo absinto. Toulouse-Lautrec tem um quadro de Van Gogh diante de um copo de absinto. Então, essa mística, chamemos assim, que é em volta dessa bebida, está um pouco associada aqui a essa consciência desse mendigo representado como se fosse um grande senhor, e no próprio rosto, na textura, na luminosidade, há um pouco desse mistério, dessa introspecção que vamos ver em outros personagens bebedores de absinto. E associo essa figura a esses dois outros mendigos que eu mesmo fotografei esses quadros que estão em Chicago, no Art Institute. Então, um deles, por exemplo, se chama O Filósofo, acentuando essa possibilidade de que um mendigo, alguém que está fora da luta pela vida, de algum modo marginal à sociedade, pode ter uma visão crítica, uma visão filosófica com relação ao comportamento das pessoas normais. Então, temos aqui o filósofo e também esse mendigo pedindo esmolas com essa capa, também chamado de filósofo, nos olha diretamente. Então, essa sequência de personagens já mostra um pouco essa visão revolucionária do artista. E também na forma, porque Manet aqui já começa a abstrair os fundos e a fazer essa luz apenas que envolve a figura
com elementos de muita simplicidade, não muito característico da arte acadêmica da época. Vemos aqui novamente o bebedor de absinto no contexto desse grupo, o velho músico. Chama a atenção aqui o detalhe do personagem, a textura, a qualidade da cor, já é essa inovação técnica que vem associada à inovação temática. Está inspirado, apesar da inovação, como dissemos, Manet não queria ou não tinha a pretensão de ser revolucionário, inspirado nos grandes pintores do século de ouro espanhol, na Renascença, inspirado então em Velázquez. E nesses personagens que, sob a influência do vinho, talvez manifestam essa mesma consciência diferenciada. Segundo grande escândalo, rejeitado no salão, vai para o salão dos recusados, criado por Napoleão III, Le Déjeuner sur l'herbe, o café da manhã sobre a relva, o piquenique. Choca primeiro pelo tema, essa mulher nua, ao lado de homens contemporâneos, são todos personagens conhecidos, é uma modelo conhecida, um desses homens é irmão de Manet. Então choca em primeiro lugar pelo tema, a nudez feminina entre homens contemporâneos, não é um tema antigo, mitológico, mas choca também pela composição. Se observamos com atenção, essas árvores, por exemplo, que estariam quase no mesmo plano das figuras, na realidade estariam muito mais longe pelo seu tamanho. O quadro é atravessado por a luminosidade dessa água, e essa figura que está aqui deveria estar muito mais longe se seguimos aqui a distância desse barco, esses planos que se sobrepõem, mas pela escala estaria mais próximo. Então o quadro tem uma espécie de desestruturação do espaço, que já é algo que vai afetar a pintura dos impressionistas, né? Essa liberdade formal, a liberdade das cores e da fatura muito simplificada. Então choca pelo tema e pela forma. Essas duas questões estão interligadas. Chama atenção para a beleza dessa natureza morta, onde os amarelos e os azuis estão em contraste, e até o fim da vida vamos ver o último, considerado o último quadro de Manet, com uma bela natureza morta, onde o artista mostra suas habilidades técnicas e visuais. Então aqui está a inspiração clássica, uma cópia de Rafael, ou Giorgione também com o Concerto Campestre. Então, tematicamente, há antecedentes clássicos desse tema, mas a forma como ele representa com personagens contemporâneos se torna chocante. Segundo grande escândalo, Olympia. Olympia é dito nos livros, do modo elegante, é uma cortesã, é uma prostituta, uma jovem prostituta. A prostituição, também naquele momento histórico, tem uma importância enorme. Não havia liberdade sexual que hoje em dia desfrutamos. Então, a prostituição era muito comum e tema para muitos artistas. Vamos ver Toulouse-Lautrec, principalmente, Van Gogh também. Esses artistas estão nesse contexto social. Então, o que choca nesse quadro? Ele também tem antecedentes na Renascença, no caso, em Tiziano, a Vênus de Urbino, mas o que choca nele é a simplicidade técnica, essa figura que não tem aquela modelagem da arte acadêmica, onde as figuras parecem esculpidas, é tudo muito chapado, às vezes quase que desenhado mais do que pintado. E essa mulher que nos olha, como já falamos ao mencionar essa mudança na ótica do feminino, de como vemos o feminino, essas mulheres, tanto a mulher do café da manhã sobre a relva nos encara, quanto a Olympia. É uma coisa meio despudorada. Então, além disso tudo, essa situação onde a mulher está com o chinelo, esse gato sobre a cama, que é algo meio narrativo, torna isso meio literário, essa negra que olha para ela meio desconfiada, trazendo flores de um admirador, o laço no pescoço. Então, esses elementos um pouco literários que trazem para algo contemporâneo, algo atual, essa figura que, de outro modo, poderia ser aceita, porque aqui é uma Vênus, é uma figura mitológica, se torna algo vulgar e agressivo para a burguesia naquele momento, para os apreciadores de arte. Manet choca por conta de sua crueza, de sua modernidade, de seu olhar direto. Aqui, então, inspirado ainda na cultura espanhola, pela qual ele tinha grande admiração, faz vários quadros ligados à cultura espanhola, o Toureiro Morto. Chama atenção para essas características que naquele momento eram muito chocantes. A falta de fundo, a perspectiva acentuada, a falta de até espírito narrativo, é apenas uma figura, não tem nenhum outro elemento que ilustre a situação. Então, o que para nós hoje em dia é apenas uma representação bastante acadêmica, um desenho correto,
naquele momento era de uma modernidade, de uma simplicidade muito chocante e quase insuportável. Essa é a verdade do impacto da obra de Manet naquele momento. Aqui já um quadro que tem alguma aceitação, o Tocador de Pífano, esse fundo abstrato. Esse original teve numa exposição no Rio de Janeiro. E quando a gente vê o original diferente, ele tem uma elegância nessa simplicidade das cores, essa faixa preta que de algum modo segura o contorno desse vermelho. Então é um quadro que na sua simplicidade tem uma grande elegância no uniforme, nos detalhes de luz. Infelizmente as reproduções não nos trazem essa riqueza. Aqui então registros da vida da Belle Époque, com esportes ao ar livre, a burguesia com seus momentos de lazer. Retrato do grande escritor realista Émile Zola, com alguns elementos da estética, a inspiração japonesa, que está a Olympia, Velázquez ali atrás, Japão também aqui nesse biombo. Então Zola foi um grande admirador e incentivador dos impressionistas desde o início. Esse é um quadro que eu confesso que nunca gostei muito. Sempre me pareceu meio frágil essa grade na frente, mas não deixa de ser o contexto urbanístico da época, com aquelas grandes avenidas, a burguesia pode se posicionar diante do desfile da vida moderna, então tem todo um contexto que justifica essa estrutura. E inspirado também em Velázquez e em Goya, que tem essas mulheres nas varandas e nas janelas. Anotei aqui, a figura sentada é Berthe Morisot, que é uma das pintoras importantes, se torna pintora também do impressionismo, e que se casa com seu irmão, Eugène, que é um daqueles que está tomando um piquenique na relva. À direita os personagens. Então, chamo a atenção aqui para o detalhe do retrato de Berthe Morisot. Novamente, a mulher moderna, com sua firmeza, com sua consciência, com sua beleza. E aqui dá para apreciar melhor essa fatura tão livre de Manet, que com pequenas pinceladas, pequenos traços, já traz toda a sensação de realidade. Belo retrato com a intensidade desse olhar. E ao mesmo tempo tão simples a técnica, parece tão sintética. Aí está novamente um retrato de Berthe Morisot, estava de luto por conta da morte de seu pai. Chama atenção novamente para a força da mulher que nos olha, parece que está passando na rua e nos encara. E chama atenção também para essa intensidade de contraste que daqui a pouco estamos vendo no fauvismo, quando Matisse faz um rosto amarelo e verde. Essa liberdade começa então com esse olhar tão duro, talvez, tão puro, tão claro de Manet. Aqui o tema da modernidade novamente, a mulher está lendo, nos encara, isso é uma estação de trem, então é uma cena do cotidiano da burguesia, com sua elegância, nesse contexto de modernidade. Chama atenção para a simplificação das linhas, é quase uma gravura japonesa. E aqui então Manet já é amigo de Monet, o impressionista que está vindo e se tornará líder do movimento impressionista. Então Manet já pinta seu amigo de um modo impressionista, a pincelada vai ficando mais solta, está interessado nos reflexos luminosos, e Monet aqui aluga um barco, compra um barco, na realidade não sei, é onde instala seu ateliê e pinta então ao ar livre, o Rio Sena, passeia. Então aqui está Manet pintando seu amigo Monet. Esse é um dos retratos mais viris e intensos de Manet. O cotidiano aqui então do lazer, né, dos bares, dos cafés, da burguesia. Aqui temos a alta classe de Manet, não somente artística, mas também social. Então vemos esse casal extremamente elegante, é o contexto no qual ele vive até familiarmente. E aqui um detalhe para a gente novamente apreciar a qualidade e ao mesmo tempo a elegância e a soltura. Já comentamos que a elegância sempre tem um traço de facilidade, a elegância não é muito presa, ela tem que ter alguma espontaneidade, e isso a gente pode apreciar muito claramente nos detalhes da fatura de Manet. Aqui, falando de elegância, uma grande dama com esse perfil clássico. E não posso deixar de mostrar algumas poucas das belíssimas naturezas mortas de Manet. Quando se fala em elegância, essa simples vaso com flores, por conta de sua simplicidade e da qualidade das cores, se torna algo extremamente valioso. Assim como essas simples rosas num vaso. Sempre penso quando vejo esse trabalho, onde estará? Isso é propriedade privada, coleção particular.
em que sala, com que sofá, com que tapete está combinando esse quadro meio prateado, meio luminoso, a elegância da simplicidade. E aqui então nos despedimos de Manet. É um dos últimos quadros que ele fez em vida. Se comenta que é uma espécie de despedida dele da vida também, pela melancolia dessa moça que está de algum modo dialogando conosco. É um espelho atrás dela, e talvez sejamos nós esse cavaleiro que está pedindo para ser atendido, e ela sequer nos olha, já está introspectiva, talvez se despedindo. Há personagens aqui conhecidos que frequentavam os bares, vimos essa silhueta um pouco refletida no retrato anterior. Aqui a imagem está cortada, tem uns pés de uma trapezista que está fazendo seu espetáculo no meio do café. Então, são os cafés da Belle Époque, com toda a sua liberdade, sua dança, seu lazer, mas do qual o artista está se despedindo. E chamo a atenção, então, para a beleza dessa natureza morta, como anunciei quando mostramos o Almoço na Relva, com toda a sua vida, brilho e textura. É uma despedida gloriosa de um grande artista. Manet, então, precursor. Pissarro. Pissarro é um grande líder desse grupo, muito por conta de seu caráter. É o único desses artistas que participa de todas as exposições do grupo impressionista, ajuda os artistas mais jovens que estão chegando ainda inseguros, quando Cézanne, que será um pós-impressionista de extrema importância, começa a sua carreira como artista. Quem o recebe em Paris é Pissarro, que ajuda ele nas suas dúvidas e dificuldades. Pissarro também orienta Gauguin, que é um comerciante de bolsa de valores quando começa a sua carreira artística, e Pissarro então leva ele para pintar ao ar livre. É um personagem que tem esse caráter humano muito forte no meio desse grupo. Aqui com 40 anos, vamos ver aqui o que lemos. Ele nasce nas atuais Ilhas Virgens Americanas, naquela época a ilha de São Tomé, e começa a pintar muito cedo, ajudado por um pintor dinamarquês, vai acompanhando uma expedição, desse artista na Venezuela, onde fica 2 anos, e de família francesa, vai então para Paris, onde começa a sua carreira artística. Como já disse, fez amizade com Cézanne, entre outros artistas. É um personagem que tem uma ligação com os anarquistas, com os socialistas, tem uma visão política muito progressista, digamos assim. Então é um personagem diferenciado dentro do grupo impressionista. Aqui está um quadro que ainda faz referência então à sua origem e com certeza não tem características impressionistas, a não ser pela atenção que dá à atmosfera, assim como nesse outro exemplo. Então ainda não temos aquela liberdade de pincelada, mas já há uma sensibilidade para esse momento do clima, da atmosfera do dia. Aqui então, chegando em Paris, muito impressionado pelas paisagens de Corot, vai começar a soltar o seu estilo e retratando então, como já vimos, a paisagem como um tema em si mesmo. Temos pouca literatura, a paisagem começa a falar de seu caráter, de sua estrutura por si mesma. Vimos algumas paisagens do inglês que começam esse caminho, Constable, que se tornam apenas pinceladas, né? Então, esse é o caminho que a arte está, esse é o caminho literalmente falando no qual estamos. E aqui então já plenamente impressionista, com a vibração da luz. Essa paleta eu uso muito nas provas, porque a paleta, vocês sabem, é um instrumento que o artista usa, ele coloca o dedo aqui e então mistura as tintas quando está trabalhando, né? Aqui é uma espécie de aula nessa paleta, usando apenas o amarelo, o vermelho, o azul e o branco. Não tem preto. E as cores primárias, então, mescladas, se tornam as cores secundárias, os verdes, os roxos. Então, é uma boa imagem para colocar na prova, falando sobre esse uso das cores básicas pelos impressionistas. Fotografei esse detalhe de um quadro de Pissarro em Chicago. E sempre comento com meus alunos que o personagem é o artista. Há uma espécie de metalinguagem. Então podemos nos perguntar o que esse personagem, que é o próprio Pissarro, está colhendo. É a textura? É a grama? É a cor? É o verde? É a própria pintura? Reflexões sobre um personagem de Pissarro com sua simplicidade. Pissarro é muito elogiado em alguns textos críticos por não ter pretensão de gênio. Pissarro via o seu trabalho como um trabalho social,
de criação de linguagem, não tinha uma pretensão de ser revolucionário, de estar fazendo uma obra altamente inovadora, tinha uma consciência muito social do seu trabalho. E aqui temos ele, então, um impressionista, mas já se associando a um grupo de jovens que serão chamados os neo-impressionistas, os pontilhistas, que buscando uma luminosidade ainda maior, vão passar a misturar as cores na pincelada e não mais na paleta. Então, buscando essa vibração luminosa, Pissarro se associa a esses jovens, mas logo sai fora desse método, que em arte o método prende também. Se o artista se liga demais ao método e esquece essa busca de sentido da linguagem, aquilo se torna uma prisão. Então Pissarro vai adiante e então termina a sua vida em Paris, pintando essa modernidade dentro do espírito impressionista, que busca então captar uma manhã de inverno ou uma manhã de primavera. É a mesma paisagem vista pela janela, mas em diferentes momentos da atmosfera e do clima. Então, essa modernidade não é apenas a tecnologia, o transporte, a luz elétrica, a reforma urbanística, é também essa percepção do instante. Já falamos sobre isso na introdução. Essa busca pela beleza do imediato, sem conotações literárias, mitológicas, religiosas, políticas, é apenas a beleza do instante. Então, uma série de conceitos que estão implícitos nessa simples reprodução de uma rua de Paris. Como nesse caso, isso é levado a extremos, porque aqui já não há tema. Isso é quase que o fotograma de um filme. Está tudo em movimento. Não há nada que seja o foco da nossa atenção. É apenas o movimento da vida. Quase cinema, de algum modo, na sua estrutura. E aqui então temos o velho Pissarro, já próximo da morte, e gosto muito desse trabalho porque aqui já não poderíamos classificá-lo em nenhuma escola, não é propriamente impressionista, tem todos esses elementos, mas é Pissarro, já não é mais nada além da sabedoria desse velho depois de uma vida de arte. E temos aqui então atrás sempre a modernidade da vida em Paris. Vamos em frente, já vimos Manet, Pissarro, vamos então para Renoir, que com 18 anos, idade que tinha quando fez esse quadro, já está focado naquilo que vai buscar toda a sua vida, dizendo de forma talvez um pouco simples demais, Renoir já sabe do que gosta, com essa idade. Então vamos lá. Conhecido por celebrar a beleza e a sensualidade feminina, disse que Renoir é o último representante de uma tradição que vem diretamente de Rubens, que é um artista barroco, que tem toda a vitalidade daquelas mulheres gordas, saudáveis, digamos assim, toda a energia, a vitalidade da vida. Então ele está nessa linha, nessa tradição. Renoir é um dos representantes mais característicos dessa alegria da Belle Époque, desse elogio da alegria. Entre os artistas impressionistas, é o que vai refletir com mais força, com mais energia, esse aspecto da arte da época. Então, vemos aqui a delicadeza do artista, mais focado em figuras humanas no final da sua carreira, quando vai focando cada vez mais do que na paisagem, na figura humana, especialista então em retratos dessa burguesia com toda a sua delicadeza. Aqui ainda estamos em ordem cronológica, no início da carreira, indo pintar em Fontainebleau, onde tinha os artistas do grupo de Barbizon, ainda nessa vibração luminosa característica desses paisagistas. Com seu amigo Monet, eram grandes amigos, pintavam juntos ao ar livre, vai pintar então esse La Grenouille, que é um lugar onde a burguesia ia se divertir na beira do rio Sena, andar de canoa, tomar banho de rio, dançar, ouvir música. Então os dois fazem a mesma cena, com diferenças de estilo. Monet é mais luminoso, é mais impressionista. Aqui está Monet, então, retratado por Renoir, pintando ao ar livre. Mas esse é realmente o foco de Renoir. Ele se torna mais linear depois de uma visita à Itália, onde aprecia Ingres e volta, então, a uma linearidade mais ligada ao volume, à definição da figura, como já dissemos.
E aí está então esse lazer da burguesia, no teatro, com toda a sua elegância, seu perfume, sua beleza. E talvez o quadro mais famoso, que muitas vezes é capa dos capítulos sobre o impressionista, o Moinho do Biscoito, Le Moulin de la Galette, onde essa burguesia está então celebrando a vida. Muitos personagens são retratos, pessoas conhecidas, o que acentuava aquele caráter de modernidade, né, de contemporaneidade. A luz bate musicalmente muito livre sobre essa cena. Aqui é esse detalhe interessante. Montmartre, o bairro onde estão esses moinhos, era um bairro rural, fora da cidade. Esses moinhos moíam o trigo, simplesmente isso. E galette em francês, em espanhol galleta, é biscoito. Então era só simplesmente um moinho onde se fazia um biscoito. Quando os artistas começam a ocupar esse bairro, que era mais barato, e se transforma então num bairro boêmio, esses moinhos vão se transformar em cabarés, em bares, em lugares de diversão, salões de dança. Então temos os lugares onde Toulouse-Lautrec, o Moinho Vermelho, Le Moulin Rouge, vai trabalhar e tem uma cadeira cativa, um lugar onde ele estava reservado sempre, onde ele poderia se sentar. Aí está então essa expansão urbana em direção às periferias de Paris, se transformando em locais boêmios e de prazer e de alegria. Aí está a burguesia. Renoir faz vários retratos coletivos, né, mais de uma pessoa, retratando então sempre essa alegria, essa beleza, e esse conforto e essa riqueza. Retrato de Cézanne, é importante registrar, porque Cézanne será de extrema importância no futuro, e aí está então chegando em Paris, retratado por Renoir. Gosto de mostrar trabalhos inacabados, onde de algum modo a fatura fica mais evidente e a beleza até do próprio gesto do artista está muito presente, e associados, claro, à vitalidade e beleza dessa mulher. Aqui a sua esposa com seu primeiro filho. Renoir é o artista desse bem-estar, dessa alegria, não está dedicado a aspectos negativos de modo algum. Ele até o fim da vida diz que só queria produzir prazer e alegria com suas obras. Chegando ao fim da vida, então, série As Banhistas. Evidentemente, isso daqui já não é pintado ao ar livre. Isso tem muitos desenhos e estudos para se chegar a essa precisão da linha e do desenho. Isso é muito meditado e trabalhado em estúdio e pintado, então, não mais ao ar livre. Já não é um impressionista típico. Apesar da vitalidade dessa paisagem quase abstrata, onde ele se dedica aqui a retratar a vibração da luz apenas. Esse é o primeiro quadro dele que tem reconhecimento oficial. O governo francês compra esse trabalho e hoje em dia há um movimento que pretende tirar esse quadro dos museus franceses, alegando que é piegas, que não teria uma qualidade artística realmente que o validasse. E dá para entender um pouco qual é a crítica pelo exagero da beleza, que se torna mais pintoresca do que pictórica. Ele é um pouco folha de calendário. Meus alunos sabem ao que eu estou me referindo quando uso essa expressão. É uma beleza muito característica, muito mais artifício do que arte, talvez. Mas, mesmo assim, como eu digo muito para os meus alunos, gostaria de ter esse quadro em casa. Não pelo fato de ser um Renoir, mas até mesmo por essa beleza. Então, é uma beleza fácil, talvez seja essa a expressão. É uma beleza que apela para aspectos da beleza do cabelo, da beleza da roupa, da beleza da cena, tocando piano, com a casa tão arrumadinha, essas características muito não pictóricas, mas narrativas, é que de algum modo são questionadas hoje em dia. Aí está então Renoir já a caminho da velhice, da morte, mas continua pintando. E se comparamos com uma pintura que ele fez em 1866 com essa já no começo do século XX, 1901, vemos como o artista está ainda, e talvez ainda mais livre e vivo do que no início de sua carreira. Então, chegando próximo da morte, Renoir continua pintando com essa vitalidade, essa sensualidade e essa alegria. Temos ainda tempo para falar de Sisley, que é um pintor de origem inglesa. Deve ser citado porque fez parte do grupo, apesar de não ter nenhuma característica que o distinga, a não ser talvez a que é um pintor muito típico do impressionismo. Aqui é um retrato feito por Renoir,
de Sisley, o Renoir que acabamos de ver. Aqui está Sisley, então, com todo o seu caráter inglês. E aí estão as paisagens de Sisley, magníficas na sua sutileza com relação à descrição da atmosfera. Essa é a beleza de Sisley e por isso estamos falando dele. Não teve um caráter revolucionário naquele contexto, não foi líder, mas soube retratar com poucos essa beleza que os impressionistas buscavam da atmosfera, do reflexo da luz na água, da vitalidade de uma paisagem ao ar livre. Parece que respiramos melhor quando vemos um quadro de Sisley. A catedral, aqui no caso, em Moret, já é um anúncio da série das catedrais de Monet, onde o efeito da luz é o que nos interessa na arquitetura, a vibração das cores, das sombras coloridas. Já falamos que eles não usam o preto, então a sombra será azulada, violeta, tudo isso aumenta a sensação de contraste. E temos aqui, claro, o tema da grandeza do templo ao lado da pequenez da cidade, toda a imponência que a luz aqui e a estrutura traduz. Aqui é extraordinária novamente a vibração de cor e de luz dessa paisagem. E fechamos então esta aula. Na próxima vamos falar de Caillebotte, uma grande figura.